Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento seu, meu, de todos nós, para que possamos compreender a sua palavra e praticá-la, sobretudo. Eu queria hoje tratar de um assunto muito delicado, delicadíssimo, que nós enfrentamos na igreja. Nós enfrentamos na igreja. E graças a Deus por isso. O problema chama-se injustiça. Porque é natural que lá fora da igreja, existam as injustiças. Eu sofri muitas injustiças e creio que os que estão nos ouvindo, que são de Deus, devem ter sofrido muitas injustiças. Isso é normal, lado de fora, porque nós vivemos, esse mundo é um mundo cão, é um mundo do diabo, é um mundo do inferno, é o reino deste mundo que Jesus já condenou, já está condenado. Porém, o problema é que nós, quando sofremos injustiças dentro da igreja institucional, a igreja instituição, não estou falando da igreja, a igreja espiritual, não. A igreja instituição. A igreja instituição são as igrejas evangélicas, são as igrejas cristãs que professam a fé em Jesus de acordo com a palavra de Deus. Então, dentro dessas igrejas, nós vemos muitas discrepâncias, muitas pessoas injustiçadas. Eu sou prova disso, porque eu vivenciei injustiças dentro da minha igreja, da igreja onde eu nasci, que, diga-se de passagem, era uma igreja exemplar aos meus olhos, naquela altura. Mas depois eu vi que entre os irmãos havia injustiça, e entre pastores e ovelhas havia também injustiças. E eu queria que você soubesse o seguinte, eu li ainda há pouco um comentário, inclusive eu respondi. Uma membro, ex-obreira, obreiro, que saiu, que saiu por causa dos problemas de injustiça cometida pelo bicho, o pastor, não sei quem foi, nem sei quem é. Mas eu sei que dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, como acontecia lá na igreja primitiva, sempre houve injustiças dentro da igreja, mas a igreja institucional, não se esqueça, a igreja denominacional. Isso sempre vai haver dentro das igrejas, até a vinda de Jesus. E por que isso acontece? Acontece porque nós somos humanos e, como tais, somos passíveis de erros. Às vezes uma palavra mal colocada, às vezes um olhar distraído que faz a pessoa pensar que está olhando de menesgueio, digamos assim, com desprezo. Qualquer coisa que se faça é causa de se achar injustiçada, especialmente quando é escorraçada de obreira ou obreiro. Eu sei que acontecem muitas injustiças dentro da Igreja Universal do Reino de Deus por parte de pastores, bispos, de obreiros que cuidam dos obreiros, enfim, existem muitas coisas, infelizmente, desgraçadamente. Mas nós não podemos nos esquecer o seguinte,
que nós somos humanos, portanto, passíveis de erros, passíveis de cometer injustiças cruéis. E eu digo com sinceridade, eu cometi muitas injustiças que eu não me lembro, mas eu tenho certeza que devo ter cometido muitas injustiças. Muitas injustiças. Então, sabe aquela história de pessoas que engravidam pelos ouvidos? Ela não viu, ela não presenciou, ela não tem prova, mas ela engravida pelos ouvidos. Eu fui muitas vezes engravidado pelos ouvidos e tomei decisões que, a meu ver, naquela altura, eram justas. Só que depois a gente verificou, conferiu que eram injustiças, eram injustas. Eu odeio injustiça. Eu odeio injustiça, porque a injustiça é do diabo. A injustiça não é de Deus. A injustiça é do diabo. Eu odeio injustiça. E por isso sou um pregador da justiça. Agora, o que nós temos que ver é o seguinte: isso do ponto de vista da igreja institucional, existe mesmo muitas injustiças. Eu, conscientemente, não cometeria, não cometo injustiça, mas inconscientemente, às vezes, cometo, porque eu sou humano. Eu ainda carrego a imagem do primeiro Adão. Eu carrego a imagem do último Adão, que é o meu Senhor Jesus Cristo, mas também carrego a imagem do último Adão. Depois falamos sobre isso. Por isso, a gente é passível de erro, claro. Mas, do ponto de vista espiritual, a igreja não institucional, não denominacional, não a igreja A, B ou C, não, mas a igreja do Senhor Jesus, minha amiga e meu amigo. Você tem que saber qual igreja que você pertence. Você tem que saber se situar para que você não venha cometer injustiça ou não venha ser injustiçada e sair por aí atirando a ermo. A igreja do Senhor Jesus é espiritual, é o reino de Deus. Jesus disse: é chegado até vós o reino de Deus. Nós temos falado isso. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a igreja do Senhor Jesus. Essa igreja não é formada, não é a igreja A, B, C, D, não. Essa igreja é formada por pessoas que nasceram da água e do Espírito Santo, de fato e de verdade. Então, essa igreja, ela está em todo o mundo. Ela está dentro das igrejas evangélicas, da igreja A, B, C, D, etc., inclusive da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, essa igreja é a igreja espiritual, invisível, mas é a igreja que as portas do inferno não prevalecem. Essa igreja quebra, arranca, destrói as portas do inferno, os ferrolhos das portas do inferno, para salvar as pessoas que estão lá no inferno. Então, nessa igreja espiritual, quem estiver dentro dessa igreja do Senhor Jesus, dentro do reino de Deus, vai sim sofrer injustiça para o seu próprio bem, não é para o seu próprio mal. Não vai ser para o seu próprio mal, vai ser para o seu próprio bem. Porque é o que está escrito, é o que está escrito. Com certeza, o Paulo fala, Pedro fala, os apóstolos falam sobre esse assunto,
E o apóstolo Paulo diz com muita clareza, quando ele deparou, obviamente, com muitos problemas semelhantes ao que nós encontramos hoje dentro das igrejas. Ele diz assim, diante de tantos problemas, e de reclamações e lamentos, etc., ele, que era um homem espiritual, que era dirigido pelo Espírito Santo, ele escreveu o que o Espírito Santo lhe disse. Olha só. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Você sabe o que significa isso? E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Eu agora estou me lembrando, vou dar um exemplo claro e você vai entender o que isso aqui está querendo explicar, o que o Espírito Santo fala. Uma ocasião, já muitos anos atrás, foi logo no princípio da igreja, 40 anos, mais de 40 anos atrás. Então, chegou ao meu conhecimento de que um determinado obreiro que estava auxiliando um pastor numa determinada igreja, ele foi acusado de ter furtado na igreja. Obviamente, quando eu soube disso, isso aconteceu em outro estado, eu estava no Rio de Janeiro, aconteceu num outro estado, no sul, eu não estava lá, eu não vi, etc., mas eu acreditei na informação. Eu acreditei naquela informação. E o que eu fiz? Eu imediatamente disse, manda embora, eu não quero saber dessa gente aqui no nosso meio. Muito bem. Passado uns dias, um outro informante, um bispo, veio falar comigo e disse o seguinte, bispo, o senhor se lembra daquele rapaz que foi acusado de furto? Pois bem, o senhor mandou ele embora. Mas esse rapaz, eu aprovo a conduta dele. Não, ele não furtou coisa nenhuma. Isso foi uma armação do pastor, o pastor dele na igreja. Ele estava auxiliando um pastor e esse determinado pastor é quem o acusou de ter furtado. Ele não fez isso, bispo. O senhor pode acreditar, porque eu conheço esse rapaz. Ele é de Deus, ele é íntegro. Eu sei da lealdade dele, eu sei da fé, eu atesto por ele. Como eu confiava nesse pastor, esse que me deu essa última informação, eu falei, então não manda não, então cancela. Porque eu quero justiça, eu amo justiça. E aí o que aconteceu? Aquele pastor que estava cuidando daquela igreja, que falou, que acusou o seu auxiliar de furto, eles estavam com um caso. Ele estava com um caso com uma outra mulher que era de outra igreja, ou quer dizer, da Igreja Universal, mas em outro estado. Conclusão, para que ele justificasse, esse mau pastor, esse adúltero, justificasse ou tentasse encobrir o seu pecado, ele então chamou a atenção, levantou uma lebre, chamou a atenção do pastor que estava com ele, porque aquele pastor era de Deus. E ele, aquele obreiro era de Deus. E ele, o pastor, não era. Então, ele criou essa situação. O que aconteceu?
acabou aquele pastor, o adúltero, saindo, sendo mandado embora. Descobriu-se, de fato, que ele estava fazendo era errado, e ele foi imediatamente eliminado do corpo de pastores da Igreja Universal do Reino de Deus. E esse rapazinho, que foi acusado de furto, foi enviado para o norte do país. Foi ajudar em outra igreja. E onde aquele rapaz, esse rapazinho, que foi acusado de furto, ele ia, a obra desenvolvia. No lugar mais difícil, ele foi colocado por um outro pastor. Parece que o diabo não queria, não, tinha certeza que o diabo não queria que esse auxiliar de pastor não continuasse na obra, porque ele foi injustiçado em outro estado. Mas onde foi colocado, ele cresceu, ele desenvolveu, ele abençoou a igreja prosperou em termos de almas, e ele sobressaiu. E veio ao meu conhecimento do seu trabalho. Aí sim, eu fiquei sabendo do desenvolvimento dele, que era um auxiliar, que era um obreiro de muito caráter, uma pessoa própria, que realmente era de Deus. Então, ele foi provado, mas provado pelo fogo, o batismo de fogo. Ele passou pela fornalha. Sabe onde esse auxiliar de pastor está? Hoje, ele é o responsável por todo o continente africano. Todo o continente africano. Ele é responsável. Você vê que como Deus faz as coisas. Foi feito várias injustiças com ele, mas ele permaneceu. Ele permaneceu, porque ele era de Deus. Ele disse para mim, bispo, queriam tirar tudo de mim, tudo. Mas eu disse, vocês podem tirar tudo, cargo, seja lá o que for, mas não vão tirar a minha fé. E esse testemunho é claríssimo, mostra com perfeição o texto que nós lemos de Romanos capítulo 3, versículo 5. E se a nossa injustiça for causa, quer dizer, Deus usou a injustiça para fazer a justiça dele. Porque aquele auxiliar anônimo que foi tão injustiçado, Deus o havia escolhido para algo extraordinariamente grande. Isso aconteceu comigo. Eu também fui excluído, eu também fui injustiçado. Quando a gente pertence à igreja espiritual, à igreja pela qual as portas do inferno não prevalecerão, o inferno não prevalece, a gente vence. Mas quando a gente não pertence à igreja espiritual, o nosso entendimento é da igreja física, instituição. E aí a gente fica revoltado, e aí sai atirando para tudo quanto é lado. Então, muitos pastores que saíram da Igreja Universal, e não tinham motivo nenhum para sair, mas saíram, não foi por causa de injustiça, não. Adultério, roubo, prostituição, má conduta dentro da igreja. Esse tipo de gente entra no nosso meio. Sabe quantos pastores são da Igreja Universal do Reino de Deus? São mais de 20 mil pastores espalhados pelo mundo inteiro. Muito mais de 20 mil. Fora os auxiliares e obreiros, etc, etc, etc.
Você já imaginou, fora o povo, eu não estou falando de povo, você já imaginou milhões de pessoas? Como controlar isso? Como manter a ordem, a disciplina, a ética? É impossível. Como ser humano, eu sou incapacitado, eu não tenho cabeça, inteligência, nem poder para saber de todos os problemas e cuidar deles. Não. Mas uma coisa eu tenho. Sabe o que é? O Espírito Santo. Eu sei que o Espírito Santo cuida da Igreja Universal do Reino de Deus. A igreja é dele, não é minha. Eu não sou dono de nada. Eu sou servo. Um filho servo. Um filho que tenta servir ao Pai. Então, nós somos passíveis de erros, sim, mas o Espírito Santo, que é justo, que conhece o nosso coração, sabe o que nós queremos, que nós primamos, ele cuida da igreja. Então, quando um elemento sai do nosso meio, é porque não servia mais. Deus é quem tirou, ele eliminou. E quando permanece, é Deus que faz permanecer. É o que Jesus diz, né? Aquele que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. A coroa da vida eterna. Não é uma placa de ouro, não. Mas a coroa da vida. E isso está reservado para os que são perseverantes. Mas quem é perseverante? Perseverante é aquele que pertence ao reino de Deus. Aquele que optou pelo reino de Deus, buscou e entrou no reino de Deus e anda na sua justiça. Então, para estes, todas as coisas seriam ou serão acrescentadas. Então, amiga e amigo, se você estiver sofrendo uma injustiça, não coloque a culpa em ninguém. Se você estiver sofrendo uma injustiça, dê graças a Deus. Graças a Deus. Porque quando a gente sofre injustiça na obra de Deus, é porque fomos escolhidos, fomos separados. E foi isso que aconteceu comigo. E você sabe da nossa história, e você há de convir que é isso mesmo. Então, confirma a palavra de Deus. Se a nossa injustiça for a razão da justiça de Deus, que diremos? Que diremos? Porventura será Deus injusto? Então, amiga e meu amigo, este domingo é dia de festa. É dia que todos nós estaremos, pastores, bispos, obreiras, obreiros, todo o corpo da Igreja Universal do Reino de Deus estará ocupando o altar, o púlpito, e dando tudo que nós temos, tudo que nós temos recebido para aqueles que têm sede e fome de justiça. Então, neste domingo, nós estaremos, inclusive, no jejum. Eu, pessoalmente, convido você a fazer um jejum, e o jejum que não vai demorar muito tempo, de meia-noite até o meio-dia, quando termina a reunião da manhã, as reuniões da manhã. Faça esse jejum, eu estarei unindo-me nesse jejum com você, estaremos jejuando de comida, de café. Isso é dose. Para mim é uma dose violenta, mas graças a Deus, vou fazer esse jejum para que Deus venha honrar a nossa fé e fazer derramar o seu Espírito sobre todos vocês, para que haja festa. Então, nós vamos estar nessa fé, e eu creio que os meus colegas, pastores, bispos, estarão também nesse mesmo propósito, fazer o jejum no domingo.
no domingo, para que de manhã, de meia-noite de sábado até o meio-dia, para que esse domingo seja um domingo especial, o domingo da ressurreição daqueles que um dia foram injustiçados dentro da Igreja Universal, que estavam mortos. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Eu quero isso, eu desejo isso, eu trabalho para isso. É a missão que Deus nos tem dado, é que vocês sejam abençoados. Jesus veio para que nós fôssemos abençoados. A vontade de Deus é essa. A única coisa que Deus mais deseja é fazer de você uma pessoa feliz. Mas isso só é possível quando você entende o plano dele para a sua vida e se entrega a esse plano, aceita esse plano, concorda com esse plano, aplica esse plano na sua vida, que é a vontade de Deus. Deus quer que você, a vontade de Deus, Deus quer que você seja uma filha, um filho dele, para que você tenha a alegria dele. Porque quando uma pessoa se torna filha, filho de Deus, então ela nasce do Espírito Santo, ela nasce de Deus, ela nasce das entranhas de Deus, digamos assim, e tem o seu DNA, e tem o seu espírito, e tem o seu poder, tem a sua alegria, tem o que Deus lhe dá, o melhor desta terra. Claro que no corpo que a gente tem. Então, o corpo que você recebeu, que eu recebi, que nós nascemos, ele em espírito, quando nós nascemos da água e do Espírito Santo, então a natureza que nós recebemos é divina, embora carreguemos a imagem dos nossos pais, físicas, terrenas. A imagem física, a imagem terrena, nós carregamos até o dia da nossa promoção, quando nós deixamos a matéria aqui na terra e entramos em espírito na presença do nosso Pai eterno. E quando a pessoa é filha de Deus, aí não tem homem, não tem mulher, não tem feio, não tem bonito, não tem pobre, não tem rico, ela é filha. Ela é filha de Deus. Então, alma não tem sexo, alma não tem cor. Alma é alma. Para que nós possamos viver a vida, ou pudéssemos viver a vida neste mundo, neste planeta, que é terreno, que é material, nós tivemos que receber um corpo material, que é o corpo que você tem, que eu tenho, que cada um de nós tem. Mas no reino celestial, o nosso corpo é celestial. Aí nós temos a imagem divina, a imagem
que aconteceu com Adão e Eva, a imagem de Deus. Então, amiga e amigo, a Bíblia fala que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito Santo é espírito, quer dizer, é espiritual. Vê com os olhos espirituais, sente com o coração espiritual, divino. Então, veja o que Deus quer para nós. Ele quer o melhor. Tanto que é o melhor, essa é a vontade dele, que ele morreu por nós. Jesus teve que vir em carne. Jesus teve que se materializar para que então pudesse carregar no seu corpo as nossas angústias, maldições, doenças, enfermidades, moléstias, problemas, aborrecimentos, desgostos. Jesus carregou tudo no corpo dele. Ele cravou em si, no seu corpo físico, tudo o que nós temos carregado nesse mundo. Ele carregou na sua alma a dor da rejeição, a dor da traição, a dor do desprezo, a dor das críticas do seu próprio povo, os judeus. Mas ele suportou tudo isso. Tudo. Ele agarrou no seu corpo tudo que não prestava, que estava na humanidade. Tudo. E de todas as pessoas passadas, presentes e futuras. Então ele fez um pacote e carregou esse pacote no seu corpo. E foi para a cruz com esse peso, o peso dos pecados de toda a humanidade, desde Adão até o último ser humano nesta terra. É isso que você lê, que nós lemos em Isaías 53. Jesus carregou consigo as nossas dores. Você está sentindo dor? Jesus carregou essa dor no corpo dele. Jesus carregou a maldição. Você foi amaldiçoada pela sua mãe, pelo seu pai. Alguém fez um trabalho de bruxaria. Jesus carregou esse trabalho para si. Ele carregou em si, no seu corpo. Por isso que ele, antes de ser preso e condenado e morto, naquela noite fatídica, ele chegou ao ponto de orar 3 vezes. Veja que o próprio Filho de Deus, o próprio Deus em carne, ele disse 3 vezes: Pai, passe de mim este cálice. Pode imaginar o que ele sofreu? Antes ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Quer dizer, as profundezas da alma de Jesus estavam um bagaço, um caos, porque ele assumiu os nossos pecados, as nossas maldições. Então é assim, ele carregou as nossas doenças, nossas enfermidades, mas aí você pergunta, mas o bispo,
Se ele carregou as minhas doenças, por que eu estou doente ainda? Por que eu tenho isso? Por que eu tenho aquilo? Ele já carregou. Ele já carregou. Então, mas por que eu estou assim? Porque você ainda não entregou essas doenças para ele. Não entregou a sua vida para ele 100%. Ou não entregou a doença para ele, ou não entregou o problema para ele. Porque quando se crê, se entrega 100%. Então, quando nós, presta atenção, quando nós assumimos essa crença, essa fé, bom, Jesus já carregou essa doença, essa dor. Lembra que eu falei da dor de barriga que eu tive, que eu comi muito caranguejo? Pois Jesus carregou aquela dor. Porém, cadê a fé naquele momento da dor? Cadê a fé? Cadê a entrega? A dor era maior. Então eu tive que correr e apelar para o médico me ajudar. Quer dizer, eu não criei naquilo que Jesus fez no Calvário. Então, eu fui apelar para um profissional para me ajudar. Mas se eu cresce e aguentasse mais um pouquinho aquela tortura, mesmo na fé, sem falar para ninguém, nem reclamar, então a palavra dele iria me honrar e eu estaria curado. É assim que funciona. E é uma questão pessoal. Você tem a sua fé, eu tenho a minha fé, cada um tem a sua própria fé e cada um toma a sua própria decisão. Porque isso é uma realidade. Ele carregou tudo. Assim como ele carregou as nossas dores, as nossas enfermidades, ele carregou também o nosso pecado. A gente tem fé, né, dele ter carregado os nossos pecados, confessamos os pecados e ele nos perdoa, nós temos fé, graças a Deus, e ficamos em paz. Mas quando se trata de uma dor de barriga, e está doendo, está doendo, está doendo, está doendo, a gente fraqueja, porque somos ainda matéria. Somos matéria. Mas ele assumiu todas as nossas dores, todas as nossas fraquezas, nossos pecados, maldições, etc. Então, quando a gente crê no Senhor Jesus, não é crer numa religião, não é seguir uma religião, seguir uma doutrina, não, é aquilo que está escrito, é seguir aquilo que está escrito. Está claro. Quem crê, recebe. Quem não crê. Então, nós temos N testemunhos de pessoas que enfrentaram suas dores, suas situações críticas e mantiveram e foram respondidas. A palavra de Deus se cumpriu na vida delas. Essa é a realidade. E eu vou dizer para você uma coisa, isso é uma coisa muito pessoal. Quando a dor, a gente está com a dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. A gente quer se livrar dela. O que eu preciso fazer para receber agora? Eu sei que Jesus carregou minha dor de cabeça, mas a dor está incomodando, bicho. O que eu faço? Crê na palavra. Ele carregou essa dor. Assim como ele carregou os nossos pecados, ele carregou as nossas dores também. Agora, há quem assuma aquela posição. Não, ele carregou, eu não vou a médico, eu não vou tomar remédio, eu vou morrer assim, mas não vou tomar, não vou fazer nada. Por favor, isso é uma coisa muito pessoal, muito pessoal. Eu não tive fé para resistir, ficar calado, aguentar firme. E eu tive que apelar para um profissional me ajudar. Eu tive que apelar para o remédio.
amiga e amigo, mas isso é cada um que tem que tomar a sua própria decisão. É uma coisa pessoal, individual. E não adianta ninguém querer impor isso para outra pessoa. Não, isso é uma coisa pessoal, está escrito. Então, assuma o que ele falou, prometeu, você vai ver que isso vai acontecer. Agora, por favor, isso é responsabilidade exclusivamente sua, com Deus. Eu não tive fé para sustentar, aguentar aquela dor. Eu corri para resolver o meu problema. E, sinceramente, quando alguém pensa assim, o bispo é corajoso, olha, há situações que a gente é covarde. E como? Porque não é fácil. Você sabe, um problema, uma situação. Mas eu quero, aqui eu estou levando a palavra de Deus, o cumprimento, a obediência, a fé nela é algo muito pessoal, muito pessoal. Cada um tem que tomar por si próprio. Há quem tenha tomado essa fé e recebeu, mas quem não tomou essa fé, quem não assumiu, tem testemunhos, há testemunhos que eu tenho visto que eu falo, meu Deus, eu fico até com inveja, sabia? Eu fico até com inveja, poxa, eu queria ter essa fé. Mas é uma coisa que cada um tem que tomar por si próprio. Então, Jesus, antes de ser traído com um beijo e entregue aos seus perseguidores, ele orou. Antes ele disse, ele confessou, a minha alma está profundamente triste até a morte. E ele orou, Pai, 3 vezes ele orou. E o Pai não removeu aquela dor. Qual era a dor de Jesus? Não era dor de barriga, nem dor de cabeça. Era o peso do pecado de cada um de nós, de toda a humanidade, de bilhões e bilhões e bilhões de seres humanos, passados, presente, futuro. Era muita dor, insuportável. A dor de ter os cravos pregados nas suas mãos e nos pés, não era nada em relação à dor que Jesus carregava na sua alma. Pois ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele morreu. Mas no 3º dia ressuscitou. E está vivo para confirmar na vida dos que nele creem todas as suas promessas. Ele está vivo? Está vivo para confirmar, testificar, apoiar. Tudo o que ele falou vai acontecer, porque ele venceu até a própria morte. Venceu as dores, venceu o pecado, venceu tudo. Venceu o diabo, venceu. Essa é a vontade de Deus, que você, eu, que cada um de nós vença o diabo, o mundo, a nós mesmos, para que nós venhamos herdar o gozo eterno de Deus, para que entremos no gozo do nosso Senhor. Aleluia. E essa é a alegria que Jesus quer para você. Ele não quer que você tenha simplesmente uma alegria momentânea. Resolveu um problema?
que beleza! Alegria, alegria. Não, Ele quer que você tenha uma alegria permanente, por toda a eternidade. Enquanto a gente vive neste mundo, é impossível ter a alegria eterna. Nós vamos ter alegrias momentâneas e tristezas. Quando nós não tivermos a alegria momentânea, nós vamos ter as tristezas momentâneas, as tribulações momentâneas. Mas vai chegar o momento em que nós vamos entrar no gozo do nosso Senhor. E esse é o momento, esse será o momento mais glorioso, que é quando as 5 virgens prudentes elas entraram no gozo do Senhor. As outras ficaram chupando o dedo lá de fora. Então, amiga e amigo, Deus, é a vontade de Deus que você tenha essa alegria, que você tenha esse gozo na sua alma. E isso só será possível quando quando nós sairmos deste corpo, deixarmos este corpo, essa matéria neste mundo, para em espírito, com a imagem divina, entrarmos na presença de Deus. Jesus mandou 70 discípulos. Primeiro ele mandou os 12 apóstolos, depois ele mandou 70 discípulos para curarem os enfermos, libertarem as pessoas e, enfim, expulsarem demônios, etc. E quando eles voltaram, os 70, diz o texto que eles voltaram com alegria, com gozo, e até dizendo para o Senhor: Senhor, pelo teu nome, só em usar o poder do teu nome, até os demônios se nos sujeitam. As doenças, as enfermidades, as pessoas foram curadas, os leprosos ficaram limpos, paralíticos andaram, cegos enxergaram, etc, etc. Até o diabo e os seus demônios. Ele fala os demônios. Até os demônios se nos sujeitam. Veja que alegria que aqueles 70 tiveram. E Jesus concluiu: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos imundos. Não é porque o diabo sujeita você que você vai ter essa alegria, não. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Nós vamos falar sobre isso amanhã. A alegria do céu, que vem do céu, pela certeza de os nossos nomes estarem escritos lá no céu, no livro da vida. Falaremos isso amanhã. Deus abençoe então a vocês e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos os que creem. Quem crê, recebe. Quem não crê, fica chupando o dedo. Vai fazer o quê?
A crença não é um sentimento. A crença é uma atitude. É uma atitude de fé. Porque a pessoa decide na cabeça que ela não quer continuar vivendo como tem vivido, ela quer mudar de vida, ela quer dar uma guinada de 180 graus. Ela quer mudar a sua vida. Então ela decide crer no Senhor Jesus, que é o que aconteceu com o povo lá de Jerusalém, quando o apóstolo Pedro deu um discurso, falou de uma forma tão ungida que os judeus, as pessoas que estavam vivendo lá em Jerusalém naquela altura, eles ficaram compungidos, sensibilizados pelo próprio Deus, pela pessoa do Espírito Santo. Então ele diz assim, no discurso dele, ele diz assim: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, todos os judeus, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor é Cristo, quer dizer, Senhor Deus e o Messias que vocês estavam esperando. Então, quando ele fez esse discurso, ouvindo eles estas palavras fortíssimas, compungiram-se em seu coração. Interessante que Jesus manda a gente pregar o evangelho, não discutir religião, não discutir doutrina, não discutir com ninguém. Prega o que está escrito e quem crê, recebe. Quem não crê, quem for sensibilizado a crer, vai receber. Quem não for, vai ficar de fora. Então, ouvindo eles essa palavra forte, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos, homens e irmãos? Que faremos, homens e irmãos? E aqui ele está falando dos servos de Deus apóstolos. Então, disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Primeira coisa, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, em remissão de pecados, em perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, já falamos sobre isso uma vez e vale a pena repetir. O protocolo para se receber o Espírito Santo é esse. Primeiro a pessoa tem que se arrepender, depois ela tem que ser batizada nas águas, e então, sim, aí elas receberão o dom do Espírito Santo, os céus se abrem. Agora, quando se fala de uma coisa que não podemos deixar de frisar, é com respeito ao batismo nas águas. O batismo nas águas, no original, significa sepultamento. Sepultamento da natureza antiga, da natureza corrupta. Sepultamento daquela carne, que é o que acontece quando as pessoas morrem. A carne, o corpo, a matéria é sepultada. Mas a alma delas, a alma continua vivendo. A alma não morre. Então, vale a pena dizer que quantas vezes as pessoas se batizam para cumprir
um mandamento de Deus. Mas só que se batizam com outra intenção. Elas não se batizam porque querem morrer para o mundo, não. Oh, eu não quero viver mais para mim, eu quero viver para Jesus, eu quero servir a Deus e Ele faça de mim o que Ele quiser. Então ela morre para a sua natureza, ela morre para os seus sonhos, ela morre para as suas vontades. Então ela ocupa as suas vontades com a vontade de Deus. Então, quando a pessoa quer realmente sepultar suas vontades, suas cobiças, o seu eu, então ela é batizada nas águas. Agora, presta atenção, nem sempre as pessoas batizadas nas águas acontece esse milagre de sepultamento da carne, porque elas voltam a fazer as mesmas coisas que faziam antes. Eu mesmo sou testemunha disso, eu posso falar também. Eu lembro que eu fui batizado, eu não sei quantas vezes, eu penso que 4 vezes. Mas que eu fui batizado, por quê? Porque eu achava que para me ser salvo, eu tinha que ser batizado, então vou me batizar. É fácil a gente se batizar, querer o batismo, é fácil cumprir uma obrigação religiosa, uma doutrina. E, na realidade, o que Deus vê é se a pessoa realmente tem intenção de começar uma vida nova. Se ela se arrependeu dos seus pecados, puxa, eu não queria fazer isso, eu fiz tantas coisas erradas e tal, agora eu não quero mais, ó Deus, eu entrego o meu corpo para ser sepultado, a minha carne, a minha vontade. E então, quando ela vai para o batismo com essa intenção, com esse desejo de morrer para este mundo e viver para Jesus, assim, o batismo nas águas é válido. Tanto é válido que a pessoa recebe o Espírito Santo. O protocolo que eu vejo aqui é que quando a pessoa se arrepende de verdade e é batizada nas águas, quer dizer, sepultada nas águas de verdade, então de verdade ela vai receber o Espírito Santo. Por quê? Porque ela seguiu o protocolo, passo a passo. Ela raciocinou, ela pensou, ela meditou, ela avaliou e finalmente ela disse, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais ficar correndo atrás das minhas vontades, dos meus sonhos, dos meus projetos pessoais, não. Agora eu quero viver para Jesus. O que Ele quiser de mim, eu vou fazer. E a pessoa, então, é sepultada nas águas. Isso é uma morte do corpo do pecado, a matéria pecaminosa. E aí sim, ela recebe o Espírito Santo. É como está escrito aqui, que foi o que aconteceu com Jesus. Só que Jesus não tinha pecado, mas ele foi batizado por João Batista para cumprir o mandamento, a lei. E como aconteceu com ele, a pessoa deve acontecer com as pessoas que querem receber o Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado nas águas, ao se levantar, ele recebeu. Os céus se abriram, ele ouviu a voz do Pai, este é meu Filho amado em quem tenho prazer, e o Espírito Santo desceu sobre a sua cabeça. E é isso que tem que acontecer com você, amiga e amigo. O Espírito Santo é o Espírito da ressurreição, da vida eterna. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Todos os seguidores de Jesus, naquela altura, receberam o Espírito Santo. Todos receberam o Espírito Santo. E todos têm direito de receber o Espírito Santo, desde que sigam esse protocolo. Primeiro, o arrependimento. A pessoa tem que se arrepender.
Eu repito também, o arrependimento não é um sentimento. Poxa vida, eu errei. Puxa, eu estou, digamos, angustiado por causa daquele erro. Não, porque não é uma coisa do coração. O arrependimento é uma atitude. Atitude, uma ação da fé. Não, eu vou deixar aquela vida errada. Você é uma pessoa que tinha amante, você deixa amante. Se você é uma pessoa que vivia no vício, na bebida, em qualquer coisa, você deixa a bebida. Você deixa tudo que é errado, tudo. Você deixa de fazer as coisas erradas para fazer o que é certo. E você tem poder para isso. Todos nós temos poder para fazer o certo. Porque nós temos uma decisão sempre a tomar a cada dia, a cada momento, a cada instante da nossa vida. Então, por exemplo, interessante que uma pessoa disse: bispo, quando eu recebi o Espírito Santo, eu costumava, chupar um sorvete, um picolé e pegar o papel e jogar na rua. Mas agora não, eu peguei o papel e a minha consciência dizia: não, joga no lixo. Na mesma hora eu jogava no lixo. Se não tinha lixo, eu guardava. Quando eu chegasse num lugar que tivesse lixeira, então eu colocaria ali. Quer dizer, as mínimas coisas mostram que a pessoa é sincera, é transparente, ela quer fazer o que é certo, porque todos nós, conhecendo ou não a palavra de Deus, a gente tem consciência do que é certo e do que é errado. A gente tem consciência do que é limpo, honesto, íntegro, justo, e também temos conhecimento do que é pecaminoso, que é errado, que contraria a vontade de Deus. Então você tem obrigatoriamente consciência do que é certo e o errado. Então, se você faz ou vinha fazendo a coisa errada, você tem que deixar esse erro para trás e começar a fazer o que é certo. Aí você diz: poxa, bispo, diga para mim, mas isso é muito difícil, poxa, eu gosto. Você tem que pagar o preço, minha amiga, meu amigo. Você tem que sacrificar o seu eu. O reino dos céus é violentado e pela força a gente toma posse. Quer dizer, a gente tem que se violentar, a gente tem que realmente sacrificar, senão não tem como. Deus não vê a sua religião, as nossas religiões, não, ele não vê nada disso. Ele vê o seguinte: essa pessoa é tendenciosa para o bem, então Deus vem em seu auxílio. Mas ela é tendenciosa, se ela for tendenciosa para o mal, e cada um tem que decidir por si próprio. Quer dizer, isso é que é arrependimento. Isso que se chama arrependimento. Muito forte isso. O que aconteceu, por exemplo, com Zaqueu? Um exemplo. Zaqueu era o chefe dos publicanos. Os publicanos eram os que cobravam impostos para César, para o imperador romano. Então, esse homem era o chefe deles. Obviamente, ele devia ganhar muito dinheiro com roubo, porque diz o texto que ele era chefe dos publicanos e era rico. Rico por quê? Porque ele acharcava as pessoas. Ele cobrava além do que deveria cobrar e ficava para ele. Então, mas ele era um homem que, obviamente, tinha a sua consciência maculada, a sua consciência acusando o tempo todo. Então ele queria conhecer Jesus, ele tinha vontade de conhecer Jesus. Ele soube que Jesus ia entrar na sua cidade, lá em Jericó. Então, como ele era baixinho, ele subiu numa árvore e ficou lá esperando Jesus passar por ali. E quando Jesus veio e passou, veja só, minha amiga, quando Jesus passou,
Ele parou debaixo daquela árvore, porque o Espírito Santo o guiava. Então, quando ele parou, ele sabia que tinha alguém ali, que estava na árvore, que queria conhecê-lo. Então, Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, disse o nome dele, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Quer dizer, Jesus se convidou para pousar na casa daquele homem rico. Não era porque ele era rico, não. Não é porque a comida ia ser mais farta, não. Não é porque tinha muita comida para os seus discípulos também, não. Mas é que Jesus viu nele, o Espírito Santo viu nesse homem Zaqueu, nesse chefe dos ladrões, digamos assim, viu um desejo sincero de conhecer Jesus. E então, Zaqueu, correndo, desceu da árvore e levou Jesus à sua casa. E lá, comendo com os seus discípulos, então, os fariseus, os religiosos, hipócritas, que é o que mais tem por aí, os hipócritas recriminaram Jesus porque estava sentado junto com pecadores. Foi aí que Jesus disse, numa dessas ocasiões que Jesus disse, olha, os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. Então, enfim, mas os religiosos, cabeçudos, cascudos, teimosos, cegos, não entendiam isso. Então, Jesus sabia o que estava fazendo. E então, movido, compungido pelo Espírito Santo, Zaqueu disse, Senhor, eis que eu decido dar metade dos meus bens para os pobres. Olha só, Zaqueu naquela hora, eu decidi dar a metade dos meus bens para os pobres. E, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. 4 vezes mais. Jesus não pediu isso. Jesus não falou nada. Mas a consciência de Zaqueu era tão pura que ele sabia que estava fazendo a coisa errada. Então ele, por livre e espontânea vontade, fez isso. Ele fez exatamente aquilo que agradou ao Senhor Jesus. Isso é um sinal de arrependimento. Ele realmente se arrependeu. Não porque tivesse dado a metade dos bens para os pobres e 4 vezes mais que tinha roubado, mas porque realmente havia uma sinceridade dentro dele, uma fé. Ele queria começar do zero. Ele queria seguir Jesus. Então, minha amiga e meu amigo, veja o segredo da fé. Não é por força, nem por violência que a gente toma posse do reino dos céus. É por violência a si próprio. Você tem que violentar a si mesmo, não violentar os outros. Como fizeram esses fariseus hipócritas que condenaram Jesus sentado com os pecadores. Então, minha amiga e meu amigo, você quer receber o Espírito Santo? O que você acha? O Espírito Santo realmente, para você receber, realmente vale a pena sacrificar tudo? Se você faz algumas objeções ou exceções, então você não está preparado para receber o Espírito Santo. Mas se você está realmente disposto a tudo para recebê-lo, então comece se arrependendo, deixando as coisas erradas que você vinha fazendo até aqui. E você sabe, eu não preciso aqui listar os erros, os pecados de ninguém. Cada um sabe o que está cometendo de erro. Então, deixe esses pecados, comece a fazer a coisa certa. Você pode ter certeza que Deus vai vir ao seu encontro. Ele vai vir ao seu encontro, como foi o caso de Jesus. Foi Jesus que foi ao encontro de Zaqueu. Não foi Zaqueu no encontro de Jesus.
Até amanhã, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.